em nome do Centro de Estudos Globais, dou os agradecimentos por esta conferência e agradecer ao professor, ao doutor Jorge. Agradecer ao doutor Jorge Portas. Agradecer ao Dr. Jorge Portas por ter a generosidade de fazer esta conferência hoje, com um tema tão crucial e premente nos dias de hoje, em que as migrações são um dos desafios dos nossos próximos tempos, a nível social, a nível político, a nível cultural, enquanto sociedade portuguesa e também europeia. Portanto, tenho a honra de moderar e de estar aqui nesta mesa. Agradeço o convite por estar aqui. Dizer que o Dr. Jorge Portas tem uma longa, uma longa experiência neste domínio e será um prazer podermos aprender com a sua vasta experiência e conhecimento e reflexão. Portanto, é licenciado em Direito, quando foi chefe de gabinete do secretário de Estado adjunto do Ministério da Administração Interna do 16º Governo Constitucional, presidiu ao subgrupo Asilo Schengen durante a presidência portuguesa do Comitê Executivo de Schengen em 97, esteve também, presidiu ou chefiou as delegações aos grupos de trabalho Asilo e Imigração do Conselho da União Europeia e presidiu também estes grupos de trabalho nas presidências portuguesas de 2000 e 2007. Foi delegado ao Comitê de Imigração e Asilo da Comissão Europeia de 2005 a 2010, portanto uma longa experiência no contexto europeu. De 2010 a 2019 desempenhou também funções de conselheiro técnico na reposição permanente de Portugal junto à União Europeia, onde foi responsável pelo acompanhamento das negociações nas áreas de imigração, asilo, vistos, livre circulação de pessoas e regulamentos financeiros, e é atualmente coordenador superior de investigação criminal da Polícia Judiciária na situação de disponibilidade. Dizer então que a sua experiência neste âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e no contexto da União Europeia será com toda essa bagagem que nos vai aqui transmitir a sua reflexão e agradecer. Obrigado. É para mim um enorme privilégio e honra ter sido convidado para estar aqui hoje, e foi na qualidade de perito em assuntos de imigração e a experiência que adquiri enquanto inspetor-chefe e enquanto conselheiro técnico na REPER que me permiti aceitar. Muito obrigado à Universidade Aberta e, em particular, ao Centro de Estudos Globais e também, em particular, ao Dr. Fírio Pinto. Ao longo dos anos de exercício de funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e enquanto conselheiro técnico da REPER, em Bruxelas, adquiri experiência no domínio das fronteiras, imigração e asilo, e esse exercício permite-me encarar a realidade do fenómeno migratório numa perspectiva essencialmente técnica, sem condicionalismos de natureza política. Condicionalismos políticos que, como fenómeno social que é a imigração, na atual época global que vivemos, têm cada vez mais o efeito de determinar as opções, discursos e as práticas nacionais neste domínio. Na minha intervenção, procurarei, num primeiro momento, clarificar ou recordar alguns conceitos básicos em matéria de imigração e asilo, depois traçar as principais características e causas das mais importantes correntes migratórias atuais a nível global. Num segundo momento, tentarei fazer uma análise dos principais fluxos migratórios em direção à Europa e medidas adotadas pela União Europeia para tentativas de gestão do fenómeno migratório, para num terceiro momento, muito sinteticamente, referir o caso português e a evolução histórica dos movimentos migratórios em direção a Portugal. Eu achei pertinente iniciar a intervenção com uma clarificação de conceitos, tendo em conta a confusão que muitas vezes se percebe no espaço público sobre conceitos básicos relacionados com a imigração e refugiados, nomeadamente conceitos de imigrante, refugiados, requerentes de asilo, beneficiários de proteção subsidiária, proteção internacional ou proteção temporária. Portanto, neste primeiro momento,
dedicar-me-ei a tentar esclarecer as diferenças em cada um desses estatutos. Os refugiados e os imigrantes beneficiam dos mesmos direitos humanos universais e liberdades fundamentais que devem ser respeitados, protegidos e cumpridos em todas as circunstâncias. No entanto, os migrantes e os refugiados são grupos distintos, regidos por quadros jurídicos diferentes. Só os refugiados têm direito à proteção internacional específica, definida pelo direito internacional dos refugiados. No contexto global, a imigração consiste no ato de chegar a um Estado com a intenção de exercer uma atividade remunerada e aí permanecer por um período superior a um ano. No contexto da União Europeia, a imigração é a ação através da qual uma pessoa estabelece a sua residência habitual no território de um Estado-membro da União Europeia por um período que é ou se espera que seja de pelo menos 12 meses, tendo sido anteriormente residente habitual noutro Estado-membro ou num país terceiro. Assim, é imigrante o cidadão que tenha a intenção de se fixar por mais de um ano num país diferente do seu. A decisão sobre quem conta ou não como imigrante varia consideravelmente em função dos países e das instituições responsáveis pela gestão dos fluxos migratórios. Os critérios podem centrar-se na naturalidade dos cidadãos, na sua nacionalidade, na duração da sua permanência no país de acolhimento ou mesmo no grau de envolvimento que desenvolveram com esse país. Para a ONU, o Estatuto de Imigrante depende do fator nacionalidade e do exercício de atividade remunerada no país de acolhimento. Um imigrante é uma pessoa que exerceu, exerce ou vai exercer uma atividade remunerada num Estado de onde não é nacional. Estatuto diferente de um imigrante económico é o de um requerente de asilo ou requerente de proteção internacional. Isto é, um nacional de um país terceiro ou apátrida que tenha apresentado um pedido de proteção internacional que ainda não tenha sido objeto de decisão definitiva. E uma das maiores dificuldades que os Estados enfrentam hoje é precisamente a distinção necessária entre quem necessita de proteção internacional e o reconhecimento do respectivo estatuto e de quem, não necessitando de tal proteção e tem apenas motivações económicas, recorre abusivamente ao pedido de proteção internacional para tentar contornar as regras de entrada e permanência e assim beneficiar de prestações sociais associadas por regra automaticamente a tais pedidos. Aprofundarei, ou tentarei aprofundar um pouco esta questão mais à frente, quando falar das medidas legislativas adotadas no quadro da União Europeia. Um refugiado ao abrigo da Convenção de Genebra e Protocolo Adicional 1967 é um nacional de um país terceiro ou apátrida que, receando com razão ser perseguido em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, convicções políticas ou pertença a um determinado grupo social, se encontre fora do país de que é nacional, ou no caso dos apátridas, em que tenha a residência habitual e não possa, ou em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção desse país. Por sua vez, uma pessoa elegível para proteção subsidiária é o nacional de um país terceiro ou apátrida que não possa ser considerado refugiado, mas em relação ao qual se verifica existirem motivos significativos para acreditar que, caso volte ao seu país de origem, ou no caso de o apátrida ao país que tenha a residência habitual, correria um risco real de sofrer ofensa grave, pena de morte, tratamento desumano ou degradante, violência indiscriminada por conflitos internos ou internacionais. Também no âmbito da União Europeia foi ainda criado o regime de proteção temporária para lidar com chegadas em massa à União Europeia de nacionais estrangeiros que não podem regressar aos seus países, sobretudo devido à guerra, violência ou violações dos direitos humanos, e assegurar proteção temporária imediata a estas pessoas deslocadas, tentando uma repartição equilibrada do esforço assumido por cada um dos Estados-membros da União Europeia. Assim, é importante frisar que, embora todos tenham direito a emigrar, a sair do seu país em busca de melhores condições de vida, um imigrante económico, contudo, não é titular de um direito subjetivo incondicional de entrar e residir em qualquer outro país à sua escolha, estando os imigrantes sujeitos ao preenchimento de requisitos de entrada e residência definidos pelos órgãos legislativos do respectivo país de acolhimento. O mesmo já não acontece com quem reúne os critérios para lhe ser reconhecido um Estatuto de Proteção Internacional pelos Estados a quem o pedido de proteção é apresentado.
E aqui, por força das obrigações internacionais a que os Estados se sujeitam, designadamente ao assinarem e ratificarem convenções internacionais, como a Convenção de Genebra e o respectivo protocolo adicional, ou por fazerem parte de entidades internacionais regionais, os Estados submetem-se ao cumprimento de regras legislativas aprovadas no quadro das mesmas e, no caso da União Europeia, submetem-se à aplicação dos tratados e à aplicação do respectivo direito secundário da União. Esta diferença de regime jurídico aplicável, por um lado, aos imigrantes económicos e, por outro, a quem necessita de proteção internacional, reflete-se nos regimes jurídicos nacionais dos Estados e é bem patente, penso, por exemplo, na Constituição da República Portuguesa. Por um lado, ainda que no artigo 15 se reconheça aos estrangeiros e apátridas o princípio da igualdade de tratamento com os cidadãos nacionais, o artigo 27, número 3, prevê, como importante exceção ao direito à liberdade, o caso da possibilidade de prisão, detenção ou outra medida de coação sujeita a controle judicial de pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão. Por outro lado, o artigo 33 da Constituição prevê que a expulsão de quem tenha entrado ou permanência irregularmente no território nacional ou de quem tenha apresentado pedido de asilo não recusado só pode ser determinada por autoridade judicial. E reconhece o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição em consequência da sua atividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade, dos direitos da pessoa humana, definindo a lei o Estatuto de Refugiado. Atualmente, os movimentos refugiados assumem cada vez mais a forma de êxodos maciços, diferentemente das fugas individuais do passado. Hoje, 80% dos refugiados são mulheres e crianças. Também as causas dos êxodos multiplicaram-se, incluindo agora as catástrofes naturais ou ecológicas e a extrema pobreza. Daí que muitos dos atuais refugiados, considerados como tal pelo Acnur, não se enquadrem na definição da Convenção relativa ao Estatuto de Refugiados. Talvez por essa razão, desde 2007, a estatística relativa à população refugiada inclui também as pessoas em situação semelhante à dos refugiados. Vários países no mundo acolhem uma importante população de refugiados e neste quadro que temos aqui, podemos ver os 10 países, contando com a União Europeia, que acolhem o maior número de refugiados. Factos a considerar. No final de 2021, menos de 10% do total de refugiados no mundo e apenas uma pequena parte das pessoas deslocadas viviam na União Europeia. Contudo, nos últimos 3 anos, a UE registrou o maior aumento relativo do número de refugiados, com mais 173% em comparação com mais 9% em África e mais 27% na Ásia. Nos últimos 3 anos, o número de refugiados no mundo aumentou em mais de 10 milhões. No final de 2020, existiam 26,4 milhões de refugiados e em meados de 2023, mais de 36,4 milhões. No final de 2022, na sequência da guerra na Ucrânia, a percentagem de refugiados a viver na União Europeia aumentou para mais de 20% relativamente a todos os refugiados no mundo. Em números absolutos, 7,3 milhões de refugiados, incluindo cerca de 5 milhões de pessoas deslocadas da Ucrânia, encontram-se na União Europeia. 7,7 milhões estão dispersos em África, o dobro destas pessoas encontram-se deslocadas na Ásia e 850 na América e perto de 200 mil na Oceania. Desde a agressão militar da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Europa recebeu o maior número de pessoas que fogem da guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Para se poder ter um termo de comparação, em 1951, data em que foi criado o Acnur, havia 1 milhão de refugiados sob a sua responsabilidade e na década de 70 do século passado existiam cerca de 2,5 milhões de todo o mundo. Vemos assim que os fluxos migratórios podem ocorrer por 2 diferentes tipos de causas. Por fatores de atração, no caso dos imigrantes económicos, ou por fatores de repulsão, no caso dos refugiados necessitados de proteção internacional. Na primeira situação, acontece geralmente quando as pessoas vivem em países nos quais não há boas condições de vida e trabalho.
elevadas taxas de desemprego, uma elevada percentagem de população jovem, fruto de uma taxa bruta de natalidade elevada e muitas vezes situações de pobreza extrema, e são atraídas rumo a países desenvolvidos com elevada percentagem de população envelhecida, taxas de natalidade baixas, diminuição da população ativa e, consequentemente, elevados encargos com a segurança social do país. Em síntese, as condições económicas e demográficas dos países de origem, bem como dos países de acolhimento, jogam aqui um papel essencial. Acresce, num momento de grande globalização, a redução dos custos de transporte, o aumento da informação sobre as condições de entrada, residência e emprego e a maior abertura dos governos à circulação internacional, fatores que têm potenciado o aumento destes fluxos. Na segunda situação, nas deslocações devidas a fatores de repulsão, os indivíduos deixam o país de que são nacionais, ou no caso os apátridas, o país em que residem, devido designadamente a perseguições de ordem política, religiosa, étnica ou pertença a grupo social, guerras, violência ou violações generalizadas dos direitos humanos, entre outros. Obviamente que existem situações, muitas situações, em que estes dois tipos de fatores se conjugam ou sobrepõem. De acordo com a OIM, no final de 2022, o número estimado de imigrantes internacionais no mundo era de 281 milhões, o que equivale a 3,6% da população global. É notar que, atentos a estes números, a população migrante é ainda assim uma pequeníssima minoria da população mundial, sendo a norma a permanência no país de nascimento. No entanto, este número de imigrantes tem crescido de forma constante e 2 vezes mais rápido, mais 62%, do que a população mundial, que cresceu 30% desde o início do século. Com a Europa, como podem ver neste gráfico, a constituir o continente que registra atualmente um número mais elevado de migrantes. Muito rapidamente, gostaria de mostrar, apenas a título exemplificativo, alguns gráficos relativos a pirâmides demográficas e a saldos migratórios que nos mostram como as questões demográficas e as questões dos movimentos migratórios têm o potencial de crescimento brutal. Se virmos por exemplo, a pirâmide demográfica de África, quando comparada com as pirâmides demográficas da Europa, as taxas de natalidade previstas até 2050 é de esperar que o fenómeno e os fluxos migratórios tendam a aumentar ainda muito mais do que hoje acontece. Portanto, vejam aqui o saldo migratório em África, que muitas mais pessoas que imigram do que aquelas que atualmente entram no continente. Portanto, e as pirâmides demográficas e o saldo migratório é comum em todas as regiões africanas, com maior ou menor grau. Portanto, o que já não acontece na América, onde o saldo migratório é positivo e as pirâmides demográficas são também de uma sociedade envelhecida. Aqui esta informação relativamente à Ásia é apenas para realçar os níveis populacionais e os níveis que, quando conjugados com os níveis de taxas de natalidade, aumento de população, dará em 2050 mais de 5 bilhões de pessoas a viver neste continente, com um potencial migratório em direção a outros continentes também enorme. Passando ao segundo grande ponto da minha intervenção.
Gostaria de referir os principais fluxos migratórios em direção à Europa e medidas políticas e legislativas adotadas pela União para a gestão do fenómeno migratório, bem como os limites com que se confronta a União Europeia nesta matéria. Deixem-me focar por momentos no ano 2015 e naquela que podemos chamar de a Grande Marcha. Creio que todos estaremos recordados das imagens que vimos na televisão, semelhantes a esta que mostro aqui neste diapositivo. Nessa altura, eu desempenhava funções na REPER, em Bruxelas, como conselheiro técnico, tendo entre outros pelouros o acompanhamento dos assuntos relativos ao asilo e à migração. O que se assistiu naquele ano não tinha paralelo na altura, embora se tenha vindo a tornar um novo normal em termos de dinâmicas negociais dentro das instituições europeias. Naquele ano, 2015, transpuseram ilegalmente as fronteiras externas da União mais de 1,5 milhões de imigrantes, o que corresponde ao total do registado nos anos anteriores de 2009 e 2014. Portanto, entre estes 5 anos e sem paralelo também nos anos que se seguiram. Destes 1,5 milhões, registaram-se perto de 700 mil pessoas na rota do Mediterrâneo Oriental, 16 vezes mais do que no mesmo período de 2014, cerca de 700 mil na rota dos Balcãs Ocidentais, 21 vezes mais do que no período homólogo de 2014, e na rota do Mediterrâneo Central, perto de 144.300. De todos estes imigrantes, cerca de 90% que utilizaram as rotas do Mediterrâneo Oriental e Balcãs Ocidentais eram nacionais da Síria, Iraque, Afeganistão, enquanto a rota do Mediterrâneo Central foi utilizada principalmente por cidadãos de países subsaarianos como a Eritreia, Nigéria e Somália, mas também por sírios que representaram cerca de 10% do total desta rota. No que respeita a pedidos de asilo, em 2015 registaram-se mais de 1,3 milhões de pedidos, com a maioria dos Estados-membros a baterem recordes, dos quais se destacam a Alemanha, a Hungria, a Suécia, a Áustria, a Itália e a França. Em vários casos, atenta à pressão sobre os serviços e as administrações nacionais, muitos dos pedidos apresentados em 2015 acabam por ser registados apenas em 2016, o que explicará o aumento de pedidos de asilo, em alguns casos, em 2016. É o caso da Alemanha, da França, Grécia e Itália, porque em 2015 não tinham capacidade para registar os pedidos apresentados nesse ano. Estes números não tinham à época precedente e representaram o maior fluxo de pessoas em direção à Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Para além dos números registados naquele ano na União Europeia, são também de referir os números de refugiados sírios registados na Turquia, cerca de 2,2 milhões de pessoas, no Líbano, cerca de 1,1 milhões e na Jordânia, mais de 600 mil, com um potencial impacto nas fronteiras da União. Um anel de fogo, como alguém da Comissão referiu em 2015. Já depois de verificados vários naufrágios com elevado número de vítimas mortais no Mediterrâneo Central, o facto que alarmou todos os Estados-membros foi o trágico acontecimento ocorrido também no Mediterrâneo Central, no dia 18 de abril de 2015, onde perderam a vida mais de 800 imigrantes. A União Europeia acordou então tarde para este fenómeno de aumento brutal dos fluxos migratórios e quando finalmente constatou que os acontecimentos no Mediterrâneo não seriam um problema exclusivo da Itália e da Grécia, como os debates na altura queriam fazer crer, mas sim um problema europeu comum que exigia medidas conjuntas. A União Europeia tentou reagir rápido, nem sempre acertadamente, e os anos 2015 para a frente foram anos caracterizados por um frenesim de apresentação de propostas, comunicações, planos por parte da Comissão e de negociações intensas no Conselho. Nos anos 2015, por exemplo, e 2016, realizaram-se 21 Conselhos de Ministros de Justiça e Assuntos Internos, 12 apenas em 2015, para discutir fundamentalmente questões de imigração, quando o normal é que este Conselho, sob este formato, reúna apenas 2 a 3 vezes por semestre no máximo. A imigração passou a constar também regularmente na agenda do Conselho Europeu, portanto, nas reuniões de chefes de Estado e de Governo da União Europeia. Na sequência do naufrágio de 18 de abril de 2015,
foi convocado um Conselho Extraordinário de Ministros de Negócios Estrangeiros da Administração Interna para 20 de abril de 2015 e 3 dias depois teve lugar um Conselho Europeu Extraordinário, no âmbito do qual foi adotada uma declaração que reiterou e sublinhou o forte empenhamento da União Europeia em 4 pontos-chave: reforço da presença no mar, combate aos traficantes em conformidade com o direito internacional, prevenção dos fluxos migratórios irregulares e reforço da solidariedade e da responsabilidade interna. Foi ainda apresentado um roteiro de implementação da declaração do Conselho Extraordinário, com o objetivo de estabelecer o trabalho a realizar e as medidas a adotar até o Conselho Europeu em junho do mesmo ano, sendo que uma delas constituía a apresentação da Agenda Europeia para as Migrações que a Comissão apresentou no dia 13 de maio de 2015. A Agenda Europeia para as Migrações propôs medidas imediatas para fazer face à situação de crise no Mediterrâneo, bem como ações a empreender nos próximos anos, com vista a assegurar uma melhor gestão dos fluxos migratórios em todos os seus aspectos. Destes trabalhos e propostas resultaram, em 2015 e 2016, para além do reforço das operações Frontex, da Agência Europeia de Fronteiras, portanto, reforço de operações no Mediterrâneo, de inúmeras propostas, comunicações e relatórios de acompanhamento da situação, 3 medidas que foram à época cruciais para a gestão da situação e, em particular, para o controle dos fluxos provenientes da Turquia via Grécia e a rota dos Balcãs Ocidentais e Mediterrâneo Oriental. A primeira, a aprovação de um quadro europeu de reinstalação de 20 mil pessoas necessitadas de proteção internacional, presentes na altura na Itália e na Grécia e na Turquia. A aprovação de uma resolução não vinculativa e uma decisão vinculativa para a recolocação respectivamente 40 mil e 120 mil requerentes de asilo presentes na Grécia e na Itália e, em terceiro lugar, a assinatura da declaração com a Turquia. As medidas em matéria de reinstalação e recolocação, adotadas com base no artigo 78 do Tratado, muito embora sem grande impacto numérico, foram absolutamente inovadoras no sentido de lançarem um verdadeiro Programa Comum Europeu de Reinstalação de Refugiados e Requerentes de Asilo e de preverem uma redistribuição de requerentes de asilo vinculativa para todos os Estados-membros. Decisão vinculativa, aliás, a que um grupo de Estados pertencentes ao Grupo de Visegrado, a Polónia, a Eslováquia, a República Checa e a Hungria, se opôs e que depois foi objeto de processos de condenação destes Estados-membros pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. No respeitante à declaração com a Turquia, assinada em março de 2016, pode considerar-se estar nos limites do juridicamente aceitável pelo direito da União. E, tentas as questões jurídicas que a mesma poderia suscitar junto do Tribunal, acabou por assumir a forma de declaração intergovernamental e ser assinada pelos governos dos Estados-membros da UE e pela Turquia. Nessa declaração, as partes acordaram em combater a migração irregular, tendo em conta o número muito elevado de migrantes que atravessavam a Turquia. A declaração estabelece uma série de princípios e, em troca de maior controle pela Turquia das travessias irregulares entre a Turquia e a União, esta comprometeu-se a financiar com alguns milhares de milhões de euros o mecanismo de apoio aos refugiados na Turquia e a dinamizar questões como a da liberalização de vistos e o processo de adesão da Turquia à União Europeia. Esta declaração, como disse, acabou por constituir o elemento-chave de controle dos fluxos migratórios nas rotas dos Balcãs Ocidentais e do Mediterrâneo Central. Passando para fluxos migratórios mais recentes, em 2023 a Frontex registrou um aumento de 17% da pressão migratória nas fronteiras externas da União em comparação com 2022. O número das chegadas em todas as rotas marítimas cresceu. Nas rotas terrestres, o número de travessias irregulares das fronteiras através dos Balcãs Ocidentais diminuiu, mas a pressão na fronteira oriental, principalmente na Polónia e na Letónia, aumentou, em consequência de um fenómeno que é relativamente recente, de instrumentalização orquestrado pela Rússia e pela Bielorrússia. Quase 275 mil migrantes chegaram através do Mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico, um aumento de 57% em relação a 2022. Em Itália foram registadas quase 160 mil chegadas, um aumento de 50% relativamente ao ano anterior. Após anos de pressão crescente na região dos Balcãs Ocidentais, a pressão diminuiu em 2023 e foram registadas pouco menos de 100 mil detecções de entrada irregular, o que representa uma diminuição de 30%.
O número total em 2023, perto dos 500 mil, permanece acima dos valores pré-pandémicos, mas ainda muito abaixo dos níveis registados em 2015 e 2016. As principais nacionalidades detectadas em 2023 nas fronteiras externas da União foram os sírios, guineenses, os afegãos e cerca de 130 nacionais subsaarianos de várias nacionalidades chegaram através das várias rotas, o que representa um aumento de 168% relativamente ao ano anterior. Vários fatores afetaram o movimento de pessoas do norte da África e do Sahel em direção à União Europeia. Salientaria 7. Em primeiro lugar, fator económico e a falta de perspectivas de futuro que motivou sobretudo marfinenses, guineenses, camaroneses, egípcios, senegaleses, marroquinos, argelinos e gambianos. Em segundo lugar, o golpe de Estado no Niger em julho, juntamente com os conflitos no Mali. A guerra civil no Sudão. Em terceiro lugar, os acontecimentos na Tunísia, de onde partiu a maioria dos migrantes em 2023 e que influenciaram ainda mais as chegadas à União Europeia. A propaganda contra os imigrantes subsaarianos, reforçado pelas declarações do Presidente, a contínua deterioração económica e os custos relativamente baixos pagos aos passadores, levaram, por um lado, as diásporas, dado o regime de isenção de vistos, principalmente guineenses e marfinenses, já presentes na Tunísia, a migrar para a União Europeia e, por outro lado, atraíram populações de migrantes africanas a utilizar a Tunísia como país de trânsito em direção à União. Em quarto lugar, a instabilidade persistente da situação na Líbia. Levou a que a rede de passadores continuasse a prestar o seu serviço, em especial a rede de auxílio à imigração legal e ilegal, explorada principalmente por nacionais de Bangladesh, por sírios e paquistaneses. Por outro lado, em 2023, a instabilidade e os conflitos assolaram o Médio Oriente. Os problemas na faixa de Gaza, a invasão terrestre levada a cabo pelas forças israelitas na sequência do ataque liderado pelo Hamas Israel em 7 de outubro, e no Líbano agravou-se a situação de disfunção política e de recessão económica, ao mesmo tempo que se intensificou o risco de alastramento de conflito israelo-palestiniano, da guerra síria e da turbulência regional. O Líbano acolhe centenas de milhares de refugiados palestinianos, bem como cerca de 1,5 milhões de sírios. Em sexto lugar, com fator motivador de fluxo para a União Europeia, a Turquia, período que antecedeu as eleições presidenciais legislativas de maio, uma grande recessão económica combinada com uma retórica anti-refugiados que aumentou a pressão sobre os refugiados sírios. Finalmente, no Paquistão, em 3 de outubro, o governo anunciou que iria proceder a deportações em massa de refugiados afegãos, o que motivou que que abandonassem o país antes de 1 de novembro mais de 500 mil pessoas. Portanto, isto a partir ou antes de novembro de 2023. Foi neste contexto de todos estes fluxos migratórios que em 2003 foram apresentados cerca de 1.144.000 pedidos de asilo na União Europeia e nos Estados associados, o que representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, 2022, e apenas ligeiramente inferior em 9% aos níveis atingidos em 2016. A Alemanha, a França, a Espanha, a Itália e a Grécia receberam conjuntamente 3/4 de todos os pedidos apresentados na União, em comparação com 2/3 em 2022. As principais nacionalidades dos requerentes são os sírios, com o maior número de pedidos desde 2016, os afegãos, os turcos, estes últimos que registaram em 2023 o número mais elevado de que há memória. E estes 3 países representaram 1/3 dos pedidos apresentados em 2023 na União Europeia. Seguem-se os venezuelanos, os colombianos, ambos também com o número mais elevado que há registro, o Bangladesh, o Paquistão, Marrocos, Egito e Iraque. As principais nacionalidades requerentes mantiveram-se, no entanto, inalteradas em relação ao ano anterior. Também uma breve informação sobre o regime de proteção temporária. Portanto, regime aberto na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia e, no que respeita a dados com data de abril de 2024, encontravam-se registados 4.329.768
beneficiários de proteção temporária na União Europeia, mais Estados associados, dos quais 4.198.490 na União Europeia. Os números mais elevados registram-se na Alemanha, na Polónia, na Chequia, mas também na Espanha, que registra atualmente 192.665 pessoas, sendo que o número registado na Alemanha, que não aparece aqui no mapa, é 1.235.960 pessoas. Com certeza que terão ouvido, nomeadamente durante a recente campanha eleitoral, falar no Pacto Europeu sobre as Migrações e o Asilo. Este pacto surge, a proposta do pacto surge em 2016, quando a União Europeia reconheceu a necessidade de reforçar o sistema europeu comum de asilo e de criar um sistema mais consistente, um sistema jurídico e operacional, que permitisse à União Europeia gerir de uma outra forma os fluxos migratórios. O Pacto para as Migrações e Asilo foi adotado formalmente em maio, é composto na sua base por 9 diplomas legais, portanto uma diretiva e 8 regulamentos europeus. Consiste, em termos gerais, de terceira geração do Sistema Europeu Comum de Asilo e é o resultado de um compromisso possível depois de um longo processo negocial que durou desde 2016 até 2024, e onde são visíveis diferentes perspectivas e sensibilidades dos 27 Estados-membros. Este conjunto de regulamentos e a diretiva, para além de regras sobre procedimentos de asilo e de condições que os requerentes, que as pessoas devem preencher para lhes ser reconhecido o Estatuto de Proteção Temporária, prevê também um sistema de avaliação e monitorização das capacidades de acolhimento da União Europeia de cada um dos Estados-membros, portanto, passará a haver uma monitorização de cada um dos sistemas nacionais de acolhimento, com a necessidade de cada um dos Estados-membros apresentar um plano de implementação e de uma reserva de capacidades de acolhimento para os números esperados de requerentes de asilo que vai ter que analisar, registar, analisar e decidir. Um sistema de triagem que permita distinguir rapidamente quem necessita de proteção internacional e tenha direito a permanecer no território da União ao abrigo desse Estatuto e quem, não preenchendo esses requisitos, deve ver a entrada recusada e ser reenviado ao país de origem. Um mecanismo eficiente de solidariedade entre Estados-membros, um mecanismo eficiente e também vinculativo, em duas modalidades, ou de aceitação de requerentes de asilo ou de contribuição económica financeira para os Estados-membros que venham a acolher mais requerentes de asilo, para além da cota que lhes seria inicialmente destinada. Um sistema eficiente de determinação da responsabilidade pela análise dos pedidos de proteção internacional apresentados, portanto, um regulamento de Dublin reforçado, com um sistema de determinação que se prevê e deseja mais eficiente, com prazos mais curtos de decisão e de transferência de requerentes, um sistema europeu de reinstalação e admissão humanitária de pessoas necessitadas de proteção internacional, portanto, provenientes de países terceiros, um conjunto de regras aplicáveis em situações de crise migratória grave, para situações excepcionais, nomeadamente aquelas situações de instrumentalização do fenómeno migratório por países terceiros vizinhos, que podem criar situações de grande pressão nas fronteiras externas de alguns dos Estados-membros, e finalmente uma base de dados que atualmente já existe, a base de dados Eurodac, atualmente apenas destinada à recolha de dados biométricos para requerentes de asilo, mas que vai ser alargada, que será alargada também para imigrantes que tenham entrado ou permaneçam irregularmente no país, e que vai conter, para além das impressões digitais, outros dados biométricos e outros elementos identificativos das pessoas que constarão nessa base de dados. A grande e notória diferença relativamente ao sistema ainda em vigor, do Sistema Europeu Comum de Asilo, é
a própria composição do Pacto de Migrações e Asilo, um reforço jurídico que é evidente, dado que atualmente temos apenas 2 regulamentos e 3 diretivas, e como sabem, as diretivas têm que ser transpostas, apenas existe uma obrigação de resultado dos Estados-membros, não são diretamente aplicáveis, enquanto que os regulamentos são diretamente aplicáveis. Vamos passar a ter regulamentos, inclusivamente em matéria de procedimentos de asilo, em matéria de definição de quem preenche as condições para lhe ser reconhecido o estatuto de beneficiário de proteção temporária, portanto, regras que se imporão diretamente aos Estados-membros, sem necessidade de transposição e de aprovação de legislação nacional para que essas regras sejam diretamente aplicáveis pelas autoridades nacionais de cada um dos Estados-membros. Descrita a realidade e as medidas adotadas, com factos, portanto, descrita a realidade com factos e números e referidas as principais medidas adotadas, pode dizer-se que a crise migratória colocou e continua a colocar a Europa face aos seus limites a vários níveis, e eu identifico aqui limites materiais, físicos, jurídicos, demográficos, geográficos e políticos. Começando por estes últimos, os limites políticos. Poderá existir a tentação de contração do espaço interno Schengen, tentando preservar um núcleo duro, mas também economicamente mais forte do espaço de livre circulação. Portanto, temos Estados da Europa Central, economicamente mais fortes, que podem ter a tentação de resguardar-se e, como aliás têm feito, ao reinstaurarem e manterem os controles nas fronteiras internas, e esse movimento de reinstauração dos controles nas fronteiras internas começou com a crise migratória, foi depois reforçado com o problema dos atentados terroristas no final de 2015 e também de 2016, portanto, mas mantém-se atualmente em vários dos Estados-membros com um contexto de segurança, mas também de controle de movimentos secundários de fluxos migratórios. Será necessária maior coesão entre Estados-membros, mas as perspectivas não são animadoras, continuando ainda hoje a correr-se o risco de uma Europa a várias velocidades, também em matéria de migração e asilo, com divisão entre Estados-membros de entrada e de trânsito, Estados-membros de destino final, cada um a assumir diferentes medidas com diferentes objetivos. E também se assiste à divisão entre Estados-membros com uma visão mais generosa em matéria de imigração e solidariedade e Estados-membros com medidas mais restritivas e protetoras. Quanto aos limites... Quanto tempo? 10 minutos. Tentar apressar ainda mais. Quanto aos limites físicos materiais, vários Estados-membros confrontaram-se na última década com um número exponencial de requerentes de asilo que ultrapassa em muito as respectivas capacidades materiais de recepção projetadas para números muito inferiores. A título de exemplo, a Suécia, a Alemanha, a Áustria, a Finlândia e a Bélgica, que tiveram que na altura que improvisar muito, que criar acampamentos na rua, montar tendas de campanha, enquanto não conseguiram construir mais centros de acolhimento. Mas o caso mais paradigmático que eu identifiquei nessa altura, nos debates e nas reuniões a que acompanhei, foi ou terá sido da Suécia, com cerca de 170 mil pedidos de asilo em 2015, sendo que mais de 30 mil menores não acompanhados. Numa intervenção do Ministro da Imigração sueco, numa sessão do Conselho de Justiça e Assuntos Internos de 4 de dezembro, que eu acho muito expressiva, 4 de dezembro de 2015, foi dito por ele que estes números correspondiam à necessidade de construção de mais 100 salas de aula por semana e conduziram ao pedido sueco para beneficiar das decisões de recolocação que tinham sido pensadas para acudir à Itália e à Grécia. Portanto, a Suécia, nesta altura, teve que construir ou adaptar por semana mais 100 salas de aula para transmitir formação e educação a estes 30 mil menores não acompanhados requerentes de asilo. Mas estes números colocam também a União Europeia perante limites
jurídicos. Como alguém da Comissão disse em reunião de trabalho em 2015, o Sistema Europeu Comum de Asilo foi pensado e estruturado para tempos amenos de verão, não está preparado e é inadequado para tempos de inverno e muito menos para tormentas como o que agora a Europa enfrenta. Reconheceu-se, por isso, ser necessário reformular e robustecer o quadro jurídico da União com ferramentas mais adequadas à gestão de fluxos mais intensos. A pressão migratória confronta também a União com as suas questões demográficas. Continente envelhecido, eleito como destino de imigrantes provenientes de continentes como a África e a Ásia, com uma taxa de crescimento brutal, elevadas taxas de desemprego e com muitas pessoas em situação de pobreza e por isso motivadas para emigrar. Finalmente, a União Europeia é confrontada com os seus próprios limites geográficos, com a Turquia a desempenhar aqui um importante papel e a situação a obrigar a abertura de novos capítulos no seu processo de adesão, a acelerar a liberalização de vistos, mais financiamento europeu e um programa de reinstalação ou de admissão humanitária. Aventa-se ainda a possibilidade da externalização das medidas de proteção internacional que deveria ser concedida no interior da União Europeia, mas que, atentas às limitações descritas, poderá conduzir à concessão dessa proteção através da celebração de acordos de acolhimento seguro com países terceiros. Deixa-me referir aqui a carta datada de 15 de maio, tornada pública quando da adoção do Pacto Asilo e Imigração, dirigida aos altos funcionários da Comissão Europeia e assinada por um grupo de 15 Estados-membros. Liderado pela Dinamarca e apoiada pela Bulgária, República Checa, Estónia, Grécia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Roménia e Finlândia, num consenso que não reflete posições partidárias clássicas de alguns dos seus subscritores e que demonstra que as questões relacionadas com a imigração são mais complexas e vão para além da tradicional grelha partidária. A missiva de 4 páginas apresenta ideias e propostas deliberadamente destinadas a transferir parcialmente as tarefas das autoridades nacionais para os países vizinhos da União Europeia. A União Europeia está a enfrentar o desafio de implementar uma abordagem global e integrada da migração que combata a migração irregular e o tráfico de seres humanos, garanta políticas eficazes de controle das fronteiras e de regresso e proporcione vias de migração ilegal eficazes. Ao mesmo tempo, num equilíbrio nem sempre fácil nem conseguido, é necessário garantir a proteção dos direitos humanos, integração e coesão social. Muito rapidamente, mostrar de novo este quadro que eu penso também devo fazer referência para fazer uma referência à migração regular e aos números, aos últimos números de residentes na União Europeia. Portanto, atualmente, ou no final de 2022, residiam mais de 23 milhões de cidadãos nacionais de países terceiros na União, com um movimento crescente, apenas com uma quebra nos anos da pandemia, em 2020, 2021, sendo que o último ano conhecido, 2022, foram emitidas quase 3 milhões e 500 mil autorizações de residência ao abrigo de regimes nacionais, mas regimes nacionais esses que derivam, na sua grande parte, de diretivas comunitárias aprovadas em matérias como regrupamento familiar, condições de entrada de vários estatutos nacionais de países terceiros, trabalhadores sazonais, trabalhadores altamente qualificados, trabalhadores transferidos no quadro da empresa, etc, etc, etc. Portanto, a União Europeia não tem atualmente um sistema, um conjunto geral jurídico aplicável à migração regular, apenas uma política de pequenos passos de abordagem setorial por estatutos de cidadãos estrangeiros, portanto residentes. Finalmente, eu não gostaria de terminar esta intervenção sem uma referência breve à evolução do fenómeno imigratório em Portugal nas últimas décadas.
Portugal, país de imigração até aos anos 80, fundamentalmente, portanto, sendo até aí um país fundamentalmente de imigração, país de saída de muitos nacionais para outros países, tornou-se a partir dos anos 80 também, porque permanece um país de imigração, mas tornou-se também um país de imigração, um país de acolhimento de muitos cidadãos estrangeiros. Enquanto em 1980 residiam legalmente em Portugal apenas 50.750 cidadãos estrangeiros, o número de residentes legais excedia os 413 mil no fim do ano 2002 e mais de 485.700 no fim de 2007. Portanto, entre estas duas datas, houve vários processos de regularização extraordinária. Eu realço ali três: o processo de 92, o processo de 96 e o processo de 2001 a 2004, que motivaram grandes aumentos à época de residentes em Portugal, sendo de realçar o último, entre 2001 e 2004, em que se verificou um aumento de mais de 100%, a maioria deles cidadãos provenientes de países do leste, em particular da Ucrânia. Desde 2007 e em particular desde 2017, em função de algumas alterações legislativas, portanto, uma clara posição ou definição de política legislativa, temos vivido num processo de regularização excepcional permanente. Portanto, através de manifestações de interesse que atingiram o seu pico em 2023, com mais de 288 mil manifestações de interesse registadas. Portanto, têm ouvido falar dos processos pendentes. Portanto, os processos pendentes devem-se, sobretudo, a este grande e elevadíssimo número de manifestações de interesse, uma grande pressão sobre os serviços da administração pública, com recursos escassos e estruturas frágeis. Com uma alteração a nível de principais nacionalidades, com a nacionalidade indiana, a nacionalidade nepalesa a ocupar agora o grupo das 10 comunidades mais presentes em território nacional, portanto, uma grande, maior complexidade do fenómeno migratório em Portugal nos últimos anos. Portanto, nos últimos 7 anos, a comunidade estrangeira em Portugal quase que triplicou em Portugal. Portanto, neste gráfico podem ver, penso que é bem expressivo, do aumento de cidadãos estrangeiros em território nacional nos últimos anos. Deixem-me voltar um pouco atrás aqui a este gráfico para vos referir, porque tenho ouvido alguns comentadores referir isso e falar a propósito dos processos de regularização extraordinária que terão corrido mal. Posso dizer que o grande, na época, processo de regularização de 2001 a 2004, que na altura representou um aumento da comunidade residente em Portugal de mais de 100%, foi um processo de regularização extraordinário, estruturado, consistente, que permitiu, na altura, ao Serviço Estrangeiro de Fronteiras, documentar e regularizar um número, na altura, bastante grande de pessoas provenientes até de uma origem que nem sequer era comum à época em Portugal. Portanto, os primeiros anos deste século representaram uma clara alteração no tecido social da comunidade estrangeira em Portugal, com a entrada sobretudo de nacionais da Ucrânia, que chegaram a ser a principal nacionalidade
estrangeira em Portugal durante estes anos. Para terminar, e apenas a título de curiosidade, portanto, este infograma foi retirado do jornal, creio que do Expresso. Não se vê o título, que dizia que entre 74 e 2002 o número de estrangeiros em Portugal é 24 vezes mais. Portanto, com os números de 2023 é atualmente 32 vezes mais face aos dados conhecidos de 74. Portanto, uma grande transformação no tecido social de Portugal durante ou no Portugal democrático depois do 25 de Abril. Muito obrigado. Queria agradecer e agora cabe a minha grande responsabilidade de fazer um comentário em relação aqui à comunicação e a esta partilha de experiência e de saber, esta visão do Dr. Jorge Portas. E eu começo por dizer, agradecer esta visão panorâmica, não é? Esta também abordagem às situações das pessoas que pedem proteção internacional e, portanto, e à situação também das pessoas que querem emigrar por necessidade económica e de sobrevivência, que são dois movimentos distintos e que importa realçar. Dizer que o meu olhar, e agradecer estar aqui, é bastante complementar, porque eu venho dos estudos das migrações, aqui com a decana, a professora Maria Beatriz Rocha Trindade, e comecei nos estudos das migrações pelo associativismo imigrante, porque estava envolvida com várias associações migrantes, e nomeadamente nos anos 90, no primeiro processo de regularização extraordinária, 92, estive muito envolvida diretamente com essa mobilização das associações migrantes para, de facto, regularizar a situação de muitas pessoas indocumentadas, sujeita, e que sabemos que a indocumentação potencia a vulnerabilidade, a exploração laboral, e toda uma série de situações que potenciam problemas sociais e políticos e económicos, e que depois alastram a toda a sociedade, cujas vítimas são as primeiras as pessoas migrantes, mas depois toda a sociedade é afetada por isso. E é curioso que hoje vi no público online, uma notícia que 47 associações de imigrantes, das mais importantes, das maiores às mais pequenas, das maiores, por exemplo, Casa do Brasil, que foi fundada em 92, e que esteve também envolvida nesse processo de regularização de 92, que foi uma parceria bastante interessante entre a Estado, portanto, não é, medidas legislativas, um enquadramento político, e a sociedade civil, que teve o seu papel, porque, nomeadamente, fazia campanha porta a porta, literalmente, das pessoas migrantes para se regularizarem, para acederem a esse processo, que seria o primeiro passo para assegurarem uma condição digna de vida e de cidadania e dos seus direitos. E hoje, pronto, à data de hoje, 18 de junho, que no fundo estamos a 6 meses de comemorar o Dia do Migrante, que é dia 18 de dezembro, portanto são coincidências. Essas 47 associações de migrantes e de direitos humanos assinaram um manifesto em que vem reagir ao fim da manifestação de interesse, que é de facto o assunto do momento, não é? Da manifestação de interesse para os migrantes em Portugal, os migrantes económicos, importa aqui realçar, possam aceder a um primeiro passo para a sua regularização. Portanto, pensámos nestes, e dizia-se nesse manifesto, eu li a notícia, para não conhecer o manifesto, vinha na notícia no público, em vários Correio da Manhã online, etc., portanto, com a mesma fonte, diziam as associações de migrantes que estávamos a viver um retrocesso
E estávamos a voltar a antes de 2007, que foi o tal período que o Dr. Jorge Portas aqui referiu, e estávamos a voltar então aos anos 90 com aquele primeiro embate, digamos, que Portugal sofreu também, e pronto, e aqui já estamos a falar do contexto português, não é? Inserido neste contexto europeu e mundial, após a assinatura do Acordo de Schengen, do Tratado de Maastricht, portanto, Schengen foi em 91, Maastricht foi em 92, e portanto isso teve alterações na política de imigração da União Europeia e, obviamente, na política de imigração em Portugal, e falava-se muito, e hoje as associações de migrantes nesse manifesto falam também, na Europa Fortaleza. E havia vários cartoons que, de facto, tinham o continente, portanto, a União Europeia, portanto, os limites da União Europeia, com uma série de muros, e, portanto, os migrantes e refugiados do Magreb, todo, nomeadamente, sobretudo a África, às portas para tentar atravessar e vir, pronto, e embater nesses muros da União Europeia. E, portanto, hoje estamos aqui em 2024 a viver isso com todas as alterações que surgiram depois nestes 30 anos, que não são alterações no sentido de um mundo mais fácil, não é? É um mundo mais complexo. Portanto, é um mundo mais complexo a nível de catástrofes naturais, a nível de guerras, de conflitos, muitos conflitos que foram aqui referidos, que nós nem sempre ouvimos nas notícias do dia a dia, mas que existem. E lembrar que, por exemplo, os sírios começaram, portanto, essa crise continua e já estava, e já existia antes de 2015, 2016. Os afegãos, a nível portanto, situações de conflito e pessoas que pedem essa proteção internacional, mas também o mundo mudou muito a nível do modo como o mundo do trabalho está organizado, não é? Organizado ou desorganizado. Depende da perspectiva. Portanto, os estudos globais e os estudos sobre o trabalho e os estudos das migrações analisam, de facto, essa interdependência entre estas várias dimensões e o modo como esta interdependência que de facto existe, nós não podemos negar e não podemos escamotear que tanto nós, seres humanos e seres vivos, somos interdependentes e não há forma de contrariar isso, e aquilo que afeta alguém era aquela lei da física, não é? Um bater de asas de uma borboleta na Ásia pode provocar um tremor de terra no outro extremo, não é? O planeta é interdependente e nós, seres vivos, somos interdependentes, mas depois também a nossa organização social e económica, e nomeadamente as questões do trabalho, são de facto interdependentes, mas que nos confrontam com uma série de complexidades e que nos confrontam também com esses, e vou buscar aqui este termo limites, com os limites, de facto, da nossa capacidade de resposta, não é? De pensar até os problemas e dos Estados reagirem, pensarem face a estas situações, e depois os limites também na negociação política e da decisão política e técnica, nesta diversidade também que é a União Europeia. Mas ressalvar de facto que há aqui dois fluxos muito distintos, que as pessoas que pedem proteção internacional e que veem e que à partida a nível político e legislativo existe maior abertura para haver uma negociação e uma discussão entre os vários Estados para acolher esses pedidos, mas esbarram à mesma com esses requisitos e esses limites que o Dr. Jorge Barata aqui também já enunciou. Portanto, não é um direito livre e incondicional, portanto é um direito que é limitado pelos requisitos que os vários Estados definem, tanto logo no início, em 91, com o Schengen, como agora com esta redefinição do Pacto de Asilo e Imigrações. E também depois a situação dos migrantes económicos, que não param, portanto, que não, como dizia esse comunicado, essa carta que hoje as associações de migrantes diziam, as migrações não se consegue fechar como se fosse uma torneira, e nós sabemos isso pela história, por muitas políticas restritivas
as pessoas continuam a chegar, continuam a sair e continuam a procurar, mesmo correndo o risco de morrer no percurso, seja no trajeto pelo continente africano, seja depois neste mar Mediterrâneo que nos une e separa de forma tão violenta. Portanto, sendo estas duas situações distintas, há muitos contornos que depois se tocam, não é? Porque até que ponto, e nós isso depois nas aulas também discutimos, como é que nós definimos um puro migrante económico, não é? Se as pessoas fogem também, são migrantes económicos, mas fogem também de uma série de conflitos que existem e que não lhes permite ter, de facto, essa vida digna no país de nascimento. Para não me alongar, para haver aqui mais conversa e debate, e também com as pessoas que estão a assistir, eu fui-me lembrando assim de algumas situações que gostaria daqui ontem aqui partilhar, são assim pequenos flashes. Ontem também nas notícias, certamente viram, a celebração muçulmana que houve no Martim Muniz, aqui em Lisboa, com portanto, o segundo feriado mais importante para a comunidade islâmica, em que tem a ver com a promessa de Maomé para decidir o seu filho, poder matar o seu filho para agradecer a Deus. E, portanto, no Martim Muniz celebraram muitos muçulmanos, e o líder da comunidade dizia: neste momento devemos ser 2.000, há uns anos atrás éramos 2.000, agora devemos ser já 5.000, mas entrevistaram depois vários migrantes, homens, porque de facto o espaço público é ocupado maioritariamente por homens, embora haja famílias, obviamente, mulheres e crianças, e as várias pessoas entrevistadas disseram duas coisas que eu achei muito interessantes. Uma é que um senhor tinha conseguido reagrupamento familiar, portanto a sua mulher e as crianças tinham conseguido vir, e disse: agora vai ser tudo mais difícil, mas eu estou muito contente por estarmos cá com a família, porque qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, prefere ter a sua esposa, ou a sua namorada no país onde está a viver, ficamos mais tranquilos, temos uma vida melhor. E eu não consigo deixar de ser tocada por esta mensagem, obviamente, todos nós, não é? E depois havia outro depoimento muito interessante que me chamou a atenção, que disse: eu estou aqui hoje, uma pessoa mais jovem, eu estou aqui hoje, vou estar aqui 1 hora, mas depois tenho que ir trabalhar, porque nós trabalhamos todos os dias. Portanto, se as pessoas trabalham todos os dias, é porque existe trabalho para essas pessoas trabalharem todos os dias, não é? Porque portanto, é um trabalho necessário. E dizer que há uma semana atrás participei numa mesa redonda organizada pela Câmara Municipal de Serpa e por uma associação de desenvolvimento local. Eles têm um CLAIM, um Centro Local de Apoio ao Imigrante, e diziam: estamos muito preocupados com este fim da manifestação de interesse, porque nós recebemos aqui pessoas quase todas as semanas que vêm de Espanha, imigrantes africanos e asiáticos, que aterraram em Barcelona e alguém lhes disse: em Serpa consegue-se arranjar trabalho. E eles vêm e arranjam, porque no Alqueva, com as alterações que houve no Alqueva, existe uma grande absorção de pessoas nos campos agrícolas, em vários, Algueiro, portanto, tanto no Alentejo como no Algarve, há depois muita sazonalidade e muita circulação aí, mas as pessoas chegam porque sabem que há aí trabalho. Então, é de facto muito complexo, não se pode fechar uma torneira, não é? E nós que também temos imigrantes, que também temos a memória, eu pelo menos tive um tio que nos anos 60 emigrou a salto para a França, pelos caminhos ali do norte de Portugal, a pé, com muitos outros jovens, uns que fugiam à guerra, outros que lutavam pela sua sobrevivência económica. Um, não temos, de facto, não há respostas fáceis, não há respostas simples para problemas tão complexos e tão persistentes e que se transmutam muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de pensar e de refletir e de criar soluções.
Mas esperando portanto, que este também saber adquirido que foi sendo feito pelos países da União Europeia, tanto na recepção aquela primeira grande onda dos sírios, refugiados da Ucrânia, mas também sabendo que a Europa está em constante transformação portanto, precisamos, e o mundo do trabalho exige ou cria-nos a necessidade de haver esta interdependência, esta cooperação entre pessoas que precisam de emigrar para encontrar um trabalho e países que necessitam de pessoas para trabalhar em determinados setores que não são supridos pelas as próprias populações do país. Quer dizer, não consigo deixar de ser esperançosa em que se consiga encontrar um fundo comum de negociação para conseguir acolher estas várias necessidades humanitárias, mas também a nível do nosso mundo global, da economia e do trabalho. Só para terminar, porque também nós, portanto, o Dr. Jorge Barata falou que ia partilhar uma visão técnica, mas eu acho que não partilhou só uma visão técnica, não é? Porque não se consegue separar completamente as questões técnicas com as questões políticas. Esperar que a União Europeia não esqueça completamente aqueles valores em que foi fundada, que foi os valores da solidariedade entre nações, e lembrar que a Alemanha e a França, quando criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para se reconstruírem no pós-guerra e chamaram os trabalhadores convidados, não era? Convidaram trabalhadores, não é? Professora Beatriz? Os Gestarbeiter é das primeiras termos que nós aprendemos na Sociologia das Migrações. Portanto, convidaram os trabalhadores e eles ficaram, não é? E depois criaram e trouxeram as famílias, os filhos. E então, em 2024, as pessoas também vêm, mesmo que não sejam convidadas, e querem trazer as famílias e os filhos. Referindo a esta questão de que a nível da proteção internacional, de facto, há um aumento imenso de mulheres e crianças, não é? E menores não acompanhados. Como construir solidariedade, não só solidariedades entre Estados-membros para definir políticas, como o Dr. Jorge Barata. Desculpe, o Jorge. É que eu tenho um grande amigo que se chama Jorge Barata e eu estou sempre a confundir o seu nome, ele deve estar a pensar em mim, peço desculpa. Além desta solidariedade foi aqui referida várias vezes, de nós construímos de facto esta União Europeia tão diversa, intrinsecamente diversa e com posições também tão distintas, mas essa solidariedade seja construída também internamente, mas sem perder de vista essa solidariedade mundial que nos deve unir a todos enquanto povos. E que, no fundo, a União Europeia tem os seus limites geográficos, físicos e materiais e políticos, como aqui foram referidos, mas esses limites são sempre desafiados também por estas mutações e por estas complexidades que são colocadas pelas próprias pessoas que saem e que nos desafiam a buscar uma resposta para resolver este problema comum, que é o problema da humanidade que convive globalmente num planeta e que todos precisamos de todos, não é? Pronto, agradecer.